Bom, essa história, em primeiro lugar, ela se mistura bastante com a história de como eu comecei no rádio. 1992, eu trabalhava na rádio Líder FM de São José do Rio Preto. Eu tinha chegado de São Paulo para São José do Rio Preto há pouco tempo. Mas nessa época eu estava trabalhando já na Líder FM e eu fazia produção de um programa jornalístico da Líder de manhã, que era o Radar Noticioso. Como eu tinha aquela cabeça desde criança de ouvir a Jovem Pan AM, de notícia, com minha mãe, com meu pai, aquelas coisas, eu tentei trazer para o Radar Noticioso aquilo que eu vivenciei. Eu já era bastante fanático com questão de mexer com sonoplastia. Aí, então, o Radar Noticioso tinha uma produção muito minuciosa, a abertura correta para cada pauta, para cada assunto, a trilha correta para cada assunto, tinha um roteiro para ser respeitado. Por causa disso, o Edson, que era um contato que trabalhava na Rádio Líder naquela época, ele tinha um contato com o diretor da TV Record Canal 8 de Rio Preto. Ele tinha facilidade para conseguir um patrocínio para botar um projeto que ele estava na cabeça que ele queria fazer, que era um programa que tivesse cidade contra cidade, semelhante àquele que tinha no programa Silvio Santos, que uma cidade competia com a outra em vários aspectos, em várias provas, em várias coisas. Aí ele chegou para mim e falou: olha, o meu negócio é a venda, eu consigo patrocínio, mas eu não consigo, meu negócio não é produção, então você podia vir comigo, né? E tudo bem, eu comecei a fazer o roteiro, eu montei as provas do programa, eram 2 horas de programa no domingo à tarde. Então nós teríamos o programa ao vivo apresentado do auditório da Record, porque a Record de Rio Preto não era uma afiliada particular de franquia, uma retransmissora franqueada, não. Então era o ideal pra gente. Montei o programa, aí eu juntei com aquele amigo de infância que me ajudava a fazer os trabalhos no Apple II Plus, com gráfico e tudo mais. Ele desenhou um projeto de cenário, então nós fomos pra TV Record, pra matriz em São Paulo, pra conseguir o material para fazer esse cenário, para que eles fizessem o cenário e depois a gente só montasse, e consegui também o logo em 3D para fazer a abertura do programa, que era novidade na época, né? Pra você conseguir só equipamentos caríssimos, né? E até aconteceu um fato engraçado na época, que lá na Record em São Paulo eu encontrei o Raul Gil, e o Raul Gil, sempre comunicativo e simpático, ele perguntou pra mim: mas programa do que vocês vão fazer lá em Rio Preto? Eu falei: vamos fazer um similar a Cidade contra Cidade, vai ser o Cidade Show, uma cidade compete em várias provas com outra, isso aí. E ele deu uma risada e falou pra mim: olha, vocês jovens são muito engraçados, vocês falam que a gente tá velho e ultrapassado, mas vocês batem cabeça e sempre acabam copiando o que a gente já fez. Ele tinha razão, né? Realmente. E aí nós conseguimos isso, voltamos para Rio Preto e estávamos com a vinheta, aí nós fizemos uma abertura para o programa, era outra coisa que não era comum ter também. Entrou a vinheta, a Cidade Show em 3D bonitinho. Eu passei a dirigir as filmagens externas. Então tinha a prova de natação, prova de futebol, a prova de atletismo. Essas provas eram feitas fora da emissora. Na verdade, eram gravadas, porque a gente não tinha como fazer ao vivo, não existia equipamento da Record para se transmitir fora da emissora ao vivo. E eu ia dirigir essa gravação, e a gente costumava gravar lá no SESI. Para apresentar as provas externas, a diretoria me chamou e pediu: olha, você já é jovem, já fez rádio, então apresenta você já vai lá dirigir, você já apresenta. Aí eu comecei a fazer esse trabalho também de fazer a apresentação, porque daí a gente consegue fazer um link, uma coisa muito mais descontraída, né, do tipo que o Dino Monteiro chamava. Agora vamos para as provas externas, a prova de natação diretamente do SESI com o Fernandinho Martinelli. Aí já cortava, já entrava a minha gravação, então é isso aí, Dino Montes, estamos aqui nesse momento no SESI, prontinho para a primeira competição de natação entre as cidades, com o nadador fulano de tal, aquela história toda, parecia que eu estava ao vivo e beleza. Então é assim que o programa funcionava. Então nós tínhamos um patrocinador que ele pagava os custos, mas ainda ninguém estava ganhando quase nada. O Dino Montes, então, querendo pressionar a emissora, achando que aí ela passaria ela tirar do bolso para pagar ele, pegou e simplesmente faltou e não apareceu num dia do programa. Era domingo, quase 4 horas da tarde, que é a hora que entrava uma contagem regressiva, atenção, Rede Record para de 5 segundos, aí depois chegava do zero e entrava Cidade Show. E nada de Dino Montes. Aí a gente ficou preocupado, eu fazia a direção técnica no dia, porque para ver essa questão de
sonoplastia era uma coisa muito nova, então o diretor de câmera master ainda não tinha certas jogadas, então eu queria que quando cortasse pro comercial ele não cortaria direto. Eu estava acostumado, vamos comercial, pum, corta, acabou. Não, vamos fazer o seguinte: começa a dar o zoom devagar, aumentando o quadro, você vai vendo toda a plateia, entra uma música especial mais agitada, aí vai para os comerciais. Então tinham certos detalhes técnicos para seguir, tipo qual é a música quando o cara corre no atletismo, qual é a música que se usa para natação e tudo isso. Aí então eu tava lá, Martinelli, entra lá, você conhece o roteiro, você que escreve o roteiro. E realmente, eu tinha um problema com o Dino Montes, que o Dino Montes ele não respeitava roteiro de jeito nenhum. Então, acabava o programa faltando provas porque ele enrolou, embromou e não deu tempo. Isso deixava a gente louco da vida. Aí, como eu conheci o roteiro, era tudo calculado, aí pela primeira vez todas as provas foram pro ar. Então, logo em seguida, veio para apresentar no próximo programa, a gente acertou com Marcelo Gonçalves. Marcelo Gonçalves era um locutor muito conhecido na região, tanto é que ele foi vereador, foi político. Naquela hora que foi trabalhar com a gente, ele era deputado estadual e ele tinha um programa de rádio de muito sucesso na região de bastante tempo. Então ele era realmente, tinha uma voz fantástica, um comunicador fantástico, e ele foi lá trabalhar. Até que a gente ficou muito amigos, somos amigos até hoje, é um amigo muito querido. E então o Marcelo passou a apresentar a parte interna, só que o Marcelo tinha uma outra cabeça do que a do Dino. O Marcelo queria se preocupar na sua voz, na sua colocação, na forma de comunicar, e não em sair inventando. Então, ele falava exatamente o que eu escrevia no roteiro. Até as palavras que ele ia usar, tava o texto prontinho no roteiro para ele, né? Então aí o programa começou a andar bem nisso aí. Até tem um caso engraçado do programa, que nessa época então, como eu apresentava a parte externa, negócio de reportagem, era tudo gravado porque a gente não tinha como fazer ao vivo. E chegou um equipamento da Record de São Paulo para a Record de Rio Preto, porque iam ter eleições e eles queriam que transmitisse ao vivo. Mandaram um equipamento de micro-ondas, que a gente chama, que é um equipamento aquele que vai em cima do caminhão, para poder transmitir e enviar o que você está transmitindo ao vivo. Então eu tava saindo da gravação das externas e o diretor de jornalismo da TV pediu para que a gente fosse lá pro shopping. Tá, a gente foi pro shopping, mas aí ficou câmera, a gente esperando, vamos passar alguma pauta, algum resumo, vamos passar alguma coisa pra gente fazer, não sei pra quê. E aí a gente tá lá em pé, o câmera também, a câmera dele tava ligada, e de repente eu olho nas televisões da loja, direto do doméstico, tinha uma televisão atrás da outra e eu vejo tudo que é televisão pé do câmera. Aí, meu Deus, aí eu falei, caramba, pronto, estão transmitindo ao vivo. E aí eu cutuco o câmera, ele vê o pé dele na tela da TV, cata a câmera rápido, você vê aquele sacudida e me enquadra. Aí eu começo a fazer a entrevista, uma reportagem, porque eu nem sabia o que fazer, porque eles simplesmente não mandaram pauta, não explicaram. Sabia que eu ia fazer alguma coisa de Natal. Daí eu cato, então a gente sai andando pelo shopping, entrevistando as pessoas. Natal desse ano, e aí, como é que vai ser o Natal desse ano? Tá preparado? Aquela coisa toda de enrolação. E acabou, fechou a entrevista, voltou pro jornal, ótimo, testaram, ficou maravilhoso, né? Tanto é que foi a primeira reportagem ao vivo da TV Record em Rio Preto, né? Eu cheguei aqui na cidade, a cidade era muito nova em tudo isso. Então eu tive a oportunidade de ser o primeiro em várias coisas que eram novas aqui. Então, foi o primeiro programa produzido com cenário, com tudo mais de Rio Preto. Essa foi a primeira reportagem ao vivo feita pela Record de Rio Preto. Foi uma época fantástica. Acho que foi o trabalho que eu mais gostei de fazer, foi esse do Cidade Show da TV Record.